Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos começando mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Um programa que semanalmente vai ao ar através do canal ADMP TV, um canal que tem sido bênção em nossas vidas. O nosso objetivo é te ajudar a fornecendo conteúdos teológicos, subsídios, de maneira que a sua aula fique muito mais rica e mais aprofundada. Bem-vindo e bem-vinda, está começando o programa Escola Bíblica Dominical. A lição de número 9 tem como título A Arca da Aliança. O nosso texto áureo diz: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Êxodo capítulo 26, versículo 33. O nosso textuário diz: por meio de Cristo Jesus, podemos encontrar-nos com Deus santo e misericordioso. A nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo, capítulo 25, versículo 10 ao 22, e traz explicitamente as ordens de Deus para a fabricação, para a edificação da arca do concerto. Muito bem, nós vamos aqui hoje estudar a Arca da Aliança, aquela peça única que formava o mobiliário do Santíssimo Lugar. Essa aula se conecta diretamente com a nossa aula anterior, quando estivemos estudando a arquitetura e o véu, ou os véus, que separavam o santo lugar do Santíssimo Lugar, e onde também estivemos meditando sobre a estrutura física do Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Hoje nós iremos nos ater especificamente sobre um mobiliário, aliás, o único mobiliário que compunha o Santíssimo Lugar, a chamada Arca da Aliança. Bom, o nosso tópico 1, como os irmãos podem acompanhar em nossa revista, tem como título a descrição da Arca da Aliança. Então, vamos, como os irmãos já estão acostumados, colocar aqui a descrição da Arca da Aliança, que forma, portanto, o nosso primeiro tópico. A Arca da Aliança, ela era um baú na realidade. Se nós pensarmos na arca como um caixote, nós veremos que as suas dimensões eram notórias. Primeiro, traduzindo as medidas dadas pela Bíblia, nós temos um comprimento de cerca de 1,15 m. Por outro lado, ela tinha 65 centímetros de altura e 65 centímetros de altura. A Arca da Aliança, ela era uma estrutura na forma de baú ou de um caixote, formado por madeira de cetim ou por madeira de acácia. Bem, na verdade, nós podemos dizer que havia dois elementos preponderantes na formação da Arca da Aliança. Primeiro, esta arca era feita com madeira de acácia. Madeira de acácia. A acácia, que já foi tão falada aqui em nosso curso, em nossa aula, é uma madeira típica do deserto. Ela é de forte resistência e acostumada a crescer em terra seca. Não à toa que nós encontramos o próprio profeta Isaías, ao descrever Jesus, dizendo que ele veio como raiz que brota, ou raiz de uma terra seca. Isso
está ligado diretamente à estrutura da Arca da Aliança. Não à toa que nós dizemos que a madeira de acácia, que formava a estrutura principal da Arca da Aliança, remete para a humanidade de Cristo. Quando Cristo veio a esta terra, ele veio como homem. Já discutimos isso anteriormente em alguns detalhes. Portanto, a primeira coisa que nós percebemos ao olhar para a estrutura da Arca da Aliança é que, além do seu comprimento, a sua gênese era de madeira de acácia, também chamada de madeira de cetim. Esta madeira, ela era recoberta por ouro. Vamos colocar isso aqui para os irmãos. Além da madeira, também ela era toda forrada por ouro, tanto forrada por fora quanto forrada por dentro. É interessante que, se nós observarmos a diferença entre os elementos do átrio, os elementos do santo lugar e do santíssimo lugar, você vai perceber que o que delimita é que lá no átrio, o material mais utilizado, a liga mais utilizada, era o bronze, forjado com cobre e estanho. Porém, quando olhamos para o santo lugar e para o santíssimo lugar, nós percebemos uma abundância do ouro. O ouro, que é uma tipologia que simboliza a deidade, ou seja, a divindade de Cristo Jesus. Enquanto que a madeira representa a sua humanidade, o ouro representa a deidade. E aqui vale uma observação muito importante para você, professor e professora que me assiste nesta hora. O ouro é um dos poucos elementos que, levados ao fogo extremo, que levados a temperaturas extremas, mantém todas as suas propriedades sem nenhuma corrosão. Se você pegar o ouro e levar a altíssimas temperaturas, ele irá derreter. Entretanto, ao derreter, ele não perderá as suas propriedades. Logo, quando olhamos para o ouro que recobria aquela arca, aquele caixote de madeira, e associamos esse ouro à divindade de Deus, nós estamos afirmando que o nosso Deus também é imutável. O nosso Deus não muda, o seu caráter, a sua natureza. Não interessa o momento, não interessa a situação, seja ela uma situação cômoda ou seja ela uma situação de pressão, de dificuldade, a natureza divina continua a mesma. Em outras palavras, podemos dizer que o ouro, além da realeza, aponta que o nosso Deus, ele é Deus em qualquer tempo, em qualquer momento. Ainda falando sobre a estrutura da arca, nós percebemos que quando Deus manda fazer a arca, ele manda colocar 4 argolas nas laterais. Essas argolas eram feitas também de ouro, e existe algumas contradições. Alguns pensam se as 4 argolas foram colocadas na parte superior ou na parte inferior. O mais provável é que as argolas estivessem aqui, nas bordas inferiores da arca. Nessas bordas, 2 da parte maior de cá e 2 lá na parte de trás. Essas argolas serviriam como instrumento de suporte por onde passariam 2 varões de acácia, 2 varas muito compridas de acácia, também revestida com ouro. É interessante observar que esses varões não eram retirados das argolas,
eles já ficavam lá, de forma que a qualquer momento que precisasse se transportar a arca, bastava pegar aquelas duas varas, normalmente seriam 4 homens, um em cada ponta, e transportá-la, carregá-la sobre os ombros, sem entretanto tocá-la. Não poderiam tocar ninguém na arca da aliança ou na arca do concerto. Alguns historiadores e eruditos associam essas duas varas que passavam pela argola como sendo os ministros de Deus que exercem a sua vocação no tabernáculo, ou aqueles que são chamados por Deus. O fato é que as argolas tinham um caráter eminentemente prático. As varas eram tão extensas que, segundo James Strong, no seu livro Tabernáculo, a arca era colocada transversalmente no Santíssimo Lugar, de forma diagonal. Então, se você entrasse no Santo Lugar, provavelmente você iria ver as varas saindo de dentro do Santíssimo e passando por debaixo da cortina, adentrando até o Santo Lugar, porque eram muito compridas. Além dessa parte estrutural, havia uma borda de ouro que vinha tanto na parte de fora quanto na parte de dentro, uma espécie de rebordo de ouro. E sobre ao lado dessa borda havia uma tampa de ouro maciço. Essa tampa de ouro maciço era chamada de caporê, ou propiciatório, numa tradução livre, e daqui a pouco vamos falar mais sobre ele. Sobre essa tampa de ouro maciço, que tinha como objetivo guardar os conteúdos que estavam aqui dentro da arca, que nós também falaremos sobre ele, havia 2 figuras angelicais. Sobre essa tampa nós temos a figura de 2 querubins, 2 anjos, que tinham como principal objetivo ilustrar a proteção sobre a arca. Na lição passada, você se lembra que nós falamos que os querubins tinham sempre a presença prenunciando o aparecimento de Deus, ou da glória visível de Deus, a chamada Shekinah. Esses querubins, portanto, estavam ali anunciando a presença de Deus como escolta pessoal e protegendo os objetos que estavam ali guardados. A Bíblia diz que aqueles querubins eram feitos de ouro. Alguns historiadores especulam que foram gastos cerca de 30 quilos de ouro para fabricar cada um daqueles querubins, que tinham as suas asas abertas, onde as pontas das asas tocavam uma nas outras, e os seus joelhos também se dobravam sobre o propiciatório, ou sobre a tampa de ouro. Isso quer dizer que, se realmente as informações forem concretas, de 30 quilos cada um deles, cada anjo daquele equivaleria hoje a 4 milhões de reais, o que daria então um total de 8 milhões de reais apenas os querubins, feitos em peça única, pesados, segurando e protegendo o interior daquele lugar. Muito bem. Agora, após entendermos a estrutura da Arca da Aliança, após entendermos como está o seu funcionamento, e aí nós sempre damos aquela dica para você, professor e professora, estar procurando enriquecer a sua aula com ilustrações, colocando uma projeção, ou imprimindo um desenho para mostrar para o seu aluno qual é o formato, ou como se supõe o formato da Arca da Aliança. E agora que nós já entendemos os seus elementos, nós iremos nos aprofundar um pouco mais na tampa do propiciatório, ou seja, na simbologia desses elementos.
O nosso tópico 2 tem justamente como título o propiciatório da arca. Então, colocando aqui, tópico 2, o propiciatório da arca. Muito bem, o que vem a ser o propiciatório? Qual é a sua estrutura física? O propiciatório, na verdade, era uma tampa de ouro maciço colocado sobre a arca. Logicamente, nós utilizamos a expressão sobre, mas ela fazia parte, era um componente da arca. A palavra propiciatório não está totalmente contemplada no hebraico. Na verdade, o nome que nós temos para esta tampa é caporê. O caporê ou caporê vem da raiz hebraica capar ou cafar, e cafar ou capar significa extrair ou eliminar. Na verdade, quando olhamos para caporeto, seria como eliminar o erro ou apagar o erro. É interessante porque a expressão caporeto, ela foi traduzida no texto massorético como propiciação, uma vez que propiciação significa extrair ou acabar ou eliminar o pecado. Nós já falamos sobre isso, que enquanto a expiação era cobrir o pecado, a propiciação, como diz a raiz da palavra, é eliminar, extrair. Portanto, o caporet é nada mais nada menos do que a tampa que recobria ali. E sobre esta tampa era exercido o culto ou o sacrifício de purificação do pecado do povo. Quando nós olhamos para essa palavra, ela já apareceu na Bíblia Sagrada. Se você pegar Romanos, capítulo 3, versículo 25, a palavra do Senhor diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A palavra propiciação que apareceu aqui significa caporet, que foi traduzida assim pelo teólogo e tradutor inglês William Tyndale, um grande estudioso da Bíblia Sagrada. Entretanto, os hebreus conheciam este termo com um outro nome. Há uma expressão grega que traduz melhor qual o significado propiciatório para aquele povo, que é a expressão estalieron. A expressão estalieron significa lugar de misericórdia. Lugar de misericórdia. Estalieron, lugar de graça, também assim traduzido. Existe uma outra versão que diz hilasterion. Hilasterion também é outro termo similar, hilasterion. Este termo significava evidentemente o que aquela tampa significava. Enquanto que nós percebemos que propiciar é extrair e eliminar, deixe-me lembrar que propiciar na raiz portuguesa da palavra significa tornar algo propício a. O que nós queremos deixar bem claro é que
aquele ambiente, a arca, quando você lançava o sangue sobre a tampa do propiciatório, você estava tornando ou fazendo Deus se tornar propício ao povo, ao perdão dos pecados do povo. Deixe-me lembrar, e nós discutiremos isso melhor na próxima aula, onde iremos conversar sobre o sistema de sacrifício do povo hebreu. Eu quero lembrá-los que quando o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar com o sangue derramado de um animal imaculado, ele pegava aquele, sem defeitos, ele pegava aquele sangue e aspergia sobre o propiciatório. Essa aspersão sobre o propiciatório tinha como principal objetivo mostrar que o povo estava arrependido e Deus estava tendo misericórdia daquele povo para não destruí-los. Por isso, a expressão hilasterion, ou lugar de graça, ou lugar de misericórdia, é sinônimo de propiciatório. A tradição judaica acreditava que era justamente sobre a tampa do propiciatório que Deus estabelecia a comunhão e a comunicação com o sumo sacerdote. Era justamente ali, na tampa do propiciatório, que Deus derramava o seu favor para Israel e para o povo hebreu e quem estava com eles. Hebreus capítulo 9, versículo 5, a palavra do Senhor diz: e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Cristo é a nossa propiciação, e lasteriou, trono de misericórdia, aponta para o fato de que Cristo é aquele que nos proveu remissão, perdão dos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Sempre dizemos que Jesus nos amou não pelo que somos, mas nos amou apesar do que somos. Portanto, aquela tampa que recebia o sangue do sacrifício, o propiciatório, aponta para o caráter de purificação de Jesus. A Bíblia deixa isso bem claro quando olhamos para as Escrituras Sagradas e percebemos a importância que João, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aqui nós entendemos o que lugar de misericórdia significa. Significa perdão. Propiciar é um ato duplo. Propiciar significa obter ou apaziguar a ira de alguém, e segundo, retomando com ela o contato. Não é apenas apaziguar, mas também retomar a comunicação, mas também retomar a aliança. E finalmente, nós chegamos no tópico 3. Após nós entendermos a importância que o propiciatório tem e a sua simbologia, no nosso tópico 3, nós vamos especificamente conversar sobre os elementos sagrados dentro da arca. Os elementos sagrados dentro da arca. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs, quando olhamos para o interior da arca, nós enxergaremos ali 3 objetos, 3 elementos, que nós vamos apresentar aqui de forma sucinta, mas é interessante que você faça estudos complementares. O primeiro elemento que nós temos a destacar é o maná.
que estava ali dentro? Na verdade, dentro da Arca da Aliança havia um vaso que continha o maná. É interessante porque o maná ele tem um prazo de validade. Nós sabemos que o povo não podia guardar o maná. Entretanto, lá estava aquele pote e o maná não apodrecia. O que o maná nos faz refletir? Vocês se lembram que ele era um pão que o Senhor dava diretamente do céu pela manhã. Você se lembra que quando o povo sentiu fome e necessidade, Deus proveu o maná. O maná fala sobre a natureza provedora do nosso Deus. O maná fala sobre o nosso Jeová Jirê, o Deus que é o Deus da nossa provisão. Aquele pote guardado dentro do Santíssimo Lugar, protegido pela tampa do propiciatório, aponta para isso. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós veremos que o próprio apóstolo Pedro dá uma ênfase forte nessa parte, quando em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O vaso de maná aponta para a provisão. Deus cuidará de ti, Deus te guardará, assim como guardou o povo de Israel. O penúltimo objeto que nós temos são as tábuas da lei. As tábuas da lei. As tábuas da lei eram duas tábuas de pedra. Duas tábuas de pedra que foram forjadas, escritas pelo próprio Deus lá no Monte Sinai, quando após 40 anos, após 40 dias, de jejum e oração, Deus entrega a Moisés aquelas duas tábuas com o decálogo, ou com os 10 mandamentos. A tradição hebraica diz que aquelas tábuas, elas eram vazadas, ou seja, a escrita ia de um lado até o outro da tábua. E mais, a tradição judaica diz que havia um milagre. De qualquer lado das tábuas, você conseguia ler o que estava escrito. Normalmente as palavras se invertem, não é verdade? Logicamente, quem narra isso são os próprios historiadores judeus. Isso não está na Bíblia, mas Deus é o Deus de milagre, e nós sabemos que para Ele nada é impossível. É interessante notar que a lei debaixo da tábua da propiciação, da tampa da propiciação, tem um significado forte. A lei tipificada nas tábuas do decálogo condena, mas a propiciação resgata. Cristo justifica, Cristo limpa. Glória a Deus por isso. E o último elemento que nós temos dentro da descrição é a vara florida ou florescida. A vara florescida de Arão. Arão, o irmão de Moisés, também chamado de o cajado que floresceu de Arão. A Bíblia narra que a vara de Arão floresceu como sinal para a nação de Israel, diante de uma revolta que havia acontecido entre o povo, para mostrar que Arão realmente era o escolhido de Deus para ser o oficiante do culto do tabernáculo. Ou seja, Arão e os seus filhos haviam sido escolhidos para serem sacerdotes. Como prova disso, Deus faz com que o seu cajado floresça. Portanto, a vara de Arão
A vara de Arão que floresceu aponta para a escolha do nosso Deus. Deus, ele escolhe quem ele quer. Deus, ele chama quem ele quer. Não é o homem que estipula padrões, não é o homem que coloca regras. O nosso Deus, ele é onipotente. As escolhas de Deus são santas e são dignas de nota. A Bíblia deixa bem claro em João capítulo 15, versículo 16, quando o próprio Cristo diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Ou seja, a vara de Arão que havia florescido é a escolha de Deus sobre todas as escolhas. Onipresença, onisciência e onipotência fazem parte do caráter do nosso Deus. Portanto, meus amados irmãos, hoje nós estudamos o objeto mais sagrado do tabernáculo, a Arca da Aliança, aquela que representava literalmente a presença de Deus no meio do povo de Israel. Nós sabemos que esta arca é apenas uma figura, um objeto de Cristo. Hebreus, que nós tivemos o prazer de ler há um tempo atrás, mostra que tudo aponta para Jesus Cristo. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. Nós estamos chegando ao final de mais uma lição. Te edificou? Te abençoou? Que bênção! Então, faça-nos uma ajuda, divulgue, compartilhe no WhatsApp, no Facebook, em todas as suas redes sociais, curta, comente, deixe o seu like. Fazendo isso, você estará fortalecendo o nosso programa. Nos vemos semana que vem para mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus, em Cristo Jesus, prospere a sua vida sempre mais. Amém.